meus recados. Então, primeira coisa é quem é aluno nosso, fora esses que eu já estou reconhecendo aqui, o Roberto, Rogério, já reconheci de outras sessões, a Patrícia, a Fátima, a Vanessa Romero, que eu já lembro dela das outras, acho que o Rodrigo também, a Sandra. Essas que estão com a câmera aberta eu já estou reconhecendo aqui, gente, muito bem. Estamos já mais próximos. Quem não tiver com a câmera aberta e quiser se identificar no chat para a gente saber de onde vocês estão falando, se vocês são alunos nossos, se não são, que são alunos da FIA, que curso vocês estão fazendo. É sempre bom a gente saber com quem a gente está conversando. Antes da gente entrar na nossa sessão de hoje, que é a nossa última sessão preparatória para a COP, que a COP já está chegando, né, gente? A COP está ali ao Fátima vai estar lá na COP, eu já estou sabendo. Eu também vou estar. Então, eu vou botar o meu perfil do LinkedIn aqui. Quem de vocês for estar lá, entre em contato comigo. Eu sou meio ruim de LinkedIn, mas eu vou prestar atenção para a gente se encontrar, tomar um café. Vai ser muito gostoso, encontrar com vocês pessoalmente lá. Eu já vou encontrar com o Rubens, já sei que ele vai estar lá também. Mas enfim. Aliás, viu, Fátima? Deixa eu só te avisar Oi. aqui em primeira mão. Desculpe como é que fala, a intimidade, viu, gente? Mas em primeira mão a gente vai ter um evento nosso lá, a Fátima vai participar, lá no, Oh, no stand do BNDES. A gente vai fazer uma sessão lá, um painel. Fátima, você já foi escalado. Enfim, depois eu vou te contar ótimo. mais detalhes. Anyway, hoje a gente tem a nossa última sessão sobre. Eu vou ficar com saudade dessas nossas sessões regulares aqui. Tem sido muito bacana, ouvir esses especialistas com ângulos completamente diferentes. Mas só recapitulando, para quem está chegando, caindo de paraquedas aqui, a gente começou com uma primeira sessão com o Henrique Lian, entendendo as COPs, né? História, avanços, desafios. Depois a gente teve uma outra sessão sobre geopolítica do clima, intitulada Disputas e Alianças em um Mundo em Transição. Depois tivemos uma sessão, foi com o Marcelo Battisti. Depois fizemos uma sessão com a Viviane Torinelli sobre financiamento climático e justiça para países em desenvolvimento, que era a nossa pessoa de finanças aqui. Depois falamos sobre tecnologias de energia renovável e soluções de baixo carbono com a professora Irdan. Depois falamos sobre preservação de florestas, biodiversidade e povos tradicionais com o Renato Rosenberg e o cacique Leocir. Gente, foi emocionante aquele cacique, pelo amor de Deus. Tô até agora ainda reverberando aquele. E agora, para coroar o nosso curso, a gente vai falar de justiça climática, vulnerabilidades, direitos e inclusão social na ação climática. E para falar desse assunto, crítico, e eu acho que não só ele é crítico, mas ele vai dar um pouco o tom aí da conversa na COP, especificamente na COP da Floresta, a COP que vai acontecer no Brasil, o Rubens Born. Ele tem um currículo enorme aqui, e a gente combinou que eu ia tentar fazer uma versão resumida. Então, assim, para resumir muito, ele está indo e participando e interagindo com as COPs desde 1990. Ele é membro do CONAMA, o qual ele vai atuar na COP, né? Ele já me falou que ele vai estar lá na COP pelo CONAMA ali trabalhando com eles, e é a sua Câmara Técnica de Justiça Climática. Ele é engenheiro civil de formação, com especialização em engenharia ambiental, mestrado em saúde pública e doutorado em tema de sociologia jurídica e meio ambiente. Também é advogado e atua em muitas entidades, que é uma lista que não tem fim. Ele vai contar um pouco ao longo da trajetória da aula de hoje. Eu acho que ele vai fazer algumas incursões aí nessas muitas facetas que ele traz. Mas o ponto mais importante é que ele é de Gêmeos e mora em Valinhos. São os dois pontos importantes, que é o que mais define ele. Ele é do signo de Gêmeos e mora em Valinhos. Rubens, muito boa noite.
e boas-vindas aqui de coração. Obrigado por aceitar o nosso convite. É uma honra ter você aqui com a gente. São todos seus. Boa aula. Né? Professora Mônica, muito obrigado. A Camila, que trabalha com a Mônica também, obrigado pela ajuda. Boa noite a todos e todos. É, o tema que foi dado e o fato de ser a última sessão desse ciclo de vocês é mais do que um privilégio, é um desafio, né, de tentar fazer alguma coisa que seja significativa depois de outras aulas que vocês tiveram. Eu não assisti, eu recebi um informe, cheguei a ver algumas das apresentações e PowerPoint dos professores anteriores. Como é um nome extenso, justiça climática, vulnerabilidades, direito, inclusão social, nação climática, eu tentei resumir, mas eu sou difícil, como a professora Mônica falou, é de gêmeos, eu tentei resumir e não consegui resumir muito, porque eu fiquei, eh, chamei de justiça ambiental e direitos e mudança do clima no contexto da COP30, já que esse ciclo é olhando a COP30, né? E, digamos, eu renomeei para a justiça ambiental porque eu acho que a justiça climática é um segmento da justiça ambiental, e justiça ambiental, talvez uma adjetivação digamos, de uma expressão que tem vários significados, não só do ponto de vista institucional, mas de justiça. O que que é justiça do ponto de vista para os seres humanos e para o planeta? Então, na primeira parte eu quero trazer, na verdade, hoje a conversa eu quero trazer elementos que permitam uma participação mais crítica e eu acho que os professores e professoras anteriores também fizeram isso com vocês, de quem estiver na COP presencialmente ou quem estiver acompanhando à distância, possa ter um olhar crítico sobre esse processo internacional, com desdobramentos no Brasil, né? E mostrar desafios, inclusive temporais, da morosidade, do avanço de alguns temas, inclusive do tema de justiça, né? É, então, eu vou trazer alguns elementos, não dá para esgotar esse assunto nesse intervalo de tempo que a gente tem. É, combinei com a professora Mônica e com a Camila de que eu vou trazer alguns elementos. E, eventualmente, eu vou usar jargões e expressões técnicas. Espero que as pessoas que ainda não estão familiarizados busquem, talvez, glossários. E eu passei uma série de sugestões de leituras adicionais, mas se tiver alguma dúvida, não hesite em escrever no chat dependendo de como vai estar evoluindo, eu interrompo, ou senão depois a gente abre. Então, eu vou pedir para a Camila passar o próximo. Ah, eu acho que é a Camila, né? Isso. Bem, para começar, eu queria trazer alguns elementos nossos do Brasil e talvez de fora, na questão de direitos. Ah, E eu queria trazer isso pela Constituição de 88. Eu fui assessor legislativo da Frente Parlamentar Ambientalista com o deputado Fábio Feldman para ajudar a escrever o artigo 225, que é o capítulo de meio ambiente, o 231 de direitos de povos indígenas e outros direitos difusos. Mas só lembrar que o artigo 1, inciso 3, coloca que República Federativa do Brasil tem também como objetivo promover a dignidade da pessoa humana, que isso é fundamental na discussão sobre justiça, justiça ambiental, justiça climática. O próprio artigo que não está aí no slide, do artigo 3, no seu inciso quarto, fala promover, como objetivo do Brasil, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, de raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. O artigo 5º, que é dos direitos individuais, fala que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. E aí tem 78 incisos que falam dos vários direitos individuais. O artigo 6º fala dos direitos coletivos. E o artigo 225, mais uma vez, repete e deixa bem claro: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. E está aí o texto. E a parte final, que eu não gravei em vermelho, mas está aí, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Portanto, é um duplo comando, é um direito e um dever. E a omissão no dever é também sancionável.
quando tem um acidente de trânsito, se você está envolvido e não socorre a vítima, é omissão de socorro, porque tem o dever de socorrer as pessoas necessitadas. E isso é fundamental para a efetivação da justiça, especialmente quando a gente fala de justiça ambiental. Se eu ver um ato de poluição ou alguma coisa, mesmo como cidadão, é diferente de um promotor, de uma promotora ou de uma autoridade, mas eu tenho instrumentos para tentar buscar a proteção daquilo que foi eventualmente ou potencialmente degradado, né? Eu destaco aí do artigo 225, ou no parágrafo primeiro, inciso quinto, que fala controlar, incumbe ao poder público, a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente. Isso é particularmente importante, não só para o Brasil, mas no Brasil, porque isso é um mandamento constitucional, no momento em que o governo, semana passada, anunciou a aprovação de uma licença à Companhia de Petróleo para fazer uma tentativa de exploratória de produção, de pesquisa de petróleo na bacia do Foz do Amazonas, a parte da margem equatorial brasileira. E aí o mandamento constitucional é claríssimo: controlar a produção, comercialização, emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida. Muitos poderiam alegar, mas aumentar um pouquinho a concentração de gás carbônico na atmosfera não compromete a qualidade de vida no curto prazo. Talvez no curto prazo, para presente não, geração não, mas o artigo 225 fala também do nosso dever de preservar para as futuras gerações. E fala risco para a vida. Se há risco para a vida, e aí não é só a vida humana, vida de outros seres, né? Então, está muito claro que uma aprovação, digamos, de ampliação da exploração de petróleo contraria esse dispositivo constitucional e agrava a crise climática. A DPF, a Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental 708, analisou um caso de que o governo anterior não investiu o que deveria investir no Fundo Nacional de Mudança do Clima. E a DPF, o resultado do STF, diz que isso é descumprimento da Constituição e na decisão também, digamos, determinou que a questão do equilíbrio climático é também um direito humano. A Corte Internacional de Justiça, esse ano, no parecer consultivo, há 3 meses, ou 4, né, diz que os estados têm a obrigação legal de proteger o sistema climático das emissões antropogênicas de efeito estufa. Esse parecer consultivo não é, digamos, vinculante, não é de cumprimento obrigatório, mas pareceres, seja da Corte Internacional de Justiça, da Corte Interamericana, acabam com o tempo, induzindo ou fazendo com que decisões de juízas e juízes estejam caminhando nessa direção. Então, nós estamos num mundo em evolução, em todos os sentidos, e no campo dos direitos também, né? Ah, Só para citar um exemplo, com a crise climática, e isso está ligado ao tema, vulnerabilidade, se eu vou falar isso agora, talvez eu não vá repetir lá na frente, está aumentando o número dos refugiados ambientais, ou refugiados climáticos. A própria Convenção de Clima, numa publicação um tempo atrás, estimou que cerca de 21 milhões de pessoas por ano estavam nessa categoria de deslocados, refugiados climáticos entre 2006 e 2018, e há uma estimativa que até 2050 serão 140 milhões de habitantes. Só em Bangladesh, se o nível do mar subir aquilo que cientistas estão prevendo, serão 20 milhões de deslocados ambientais. E há um problema, e nós vamos ter que inovar em direitos também. A Convenção Internacional, que é o chamado Estatuto dos Refugiados, de 1951, salvo engano meu, não considera refugiado ambiental, refugiado climático dentro do conceito de refugiado. Refugiado é aquele que está sendo perseguido por algum motivo, por raça, cor, sexo, religião, etnia, etc. Ou seja, as crises e os desastres naturais e ambientais não configuram dentro dessa legislação. Então, também nós vamos ter que inovar no campo do direito internacional.
Isso para, digamos, para dar um pano de fundo dos direitos e deveres em relação ao meio ambiente, em relação a prevenir crises e agravar as crises. O próximo, Camila, por favor. Ah, e aí, entrando já um pouquinho, depois eu deixaria isso numa linha de raciocínio para o final, mas vou trazer agora. A Rede Brasileira de Justiça Ambiental, que foi criada há uns 20, 25 anos, e se inspirou muito em movimentos que aconteceram nos Estados Unidos desde os anos 70, 80, partiu da premissa digamos, especialmente os afrodescendentes lá e população hispânica pobre, de uma visão sobre o que é injustiça ambiental. E lá, a ideia de que as populações dessas mais vulneráveis do ponto de vista social acabavam vivendo e habitavam regiões que eram as mais degradadas e poluídas, porque a sociedade dominante não se importava com esses segmentos populacionais e não, e eram de alguma maneira omissas no controle da poluição. E isso caracterizou, então, a premissa que eles chamam de injustiça ambiental. E daí, a, 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 a partir daí, surgiram dois conceitos. O conceito de justiça ambiental como um conceito que busca reconhecer a necessidade de superar essas situações, né? Ah, e trabalhar a questão ambiental não somente do ponto de vista de controle de poluição, mas também de distribuição de justiça, de garantir o acesso à justiça às populações que estão sendo afetadas pela poluição, né, e garantir a consecução de direitos ambientais. E o termo também racismo ambiental, no sentido que há grupos populacionais que por descuido das estruturas sociais, políticas institucionais, acabam sendo prejudicados. Eu me lembro que quando eu ainda muito jovem, com 20 e poucos anos, ingressei não, ajudei aqui a primeira ONG, ainda na época da ditadura aqui no Brasil, nós trabalhamos com as comunidades eclesiais de base na periferia de São Paulo, ajudando as populações, não se falava em mudança de clima, mas era reivindicar direito ao saneamento básico, a água limpa e coleta de esgoto. Então, isso é uma forma de lutar por justiça ambiental, garantindo um meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado. Portanto, promover a justiça ambiental é não só em clima, e é promover aquilo que está na Constituição, a igualdade de direitos, né? Quando fala todos, todos, não só no artigo 225, mas até na Declaração Universal de Direitos do Ser Humano, feita pela ONU em 1948, também são todos os direitos que estão ali, os direitos humanos, para quem não é advogado, são considerados indivisíveis, interdependentes, interrelacionados. Eu não posso só pegar um direito e esquecer os outros. Mas a declaração são ah, vários artigos. O 25 fala o direito à saúde, direito à moradia e assim por diante. O próximo, Camilo. Ah, bem, aí talvez aí alguns dos critérios e princípios que caracterizam, segundo a Rede Brasileira de Justiça Ambiental, ah, a efetivação, a busca dessa justiça ambiental, né? Então, a ideia é que nenhum grupo social, seja étnico, racial, social, etc., eh, seja impactado de forma desproporcional ou negativa por operações, por políticas, por empreendimentos, né? Ou por ausência ou omissão de tais políticas, né? E que possam ter acesso justo e equitativo aos recursos ambientais do país. Por exemplo, água de boa qualidade é um recurso ambiental e há populações que não estão sendo atendidas no acesso por exemplo, a saneamento, como eu falei, né? É muito importante aí também a questão de acesso às informações e o conhecimento sobre os riscos ambientais e sobre os diferentes processos democráticos e participativos para lidar com esses riscos. Mais para frente eu quero falar do chamado Acordo Escazú, que tem muito a ver com esse elemento aí que a Rede Brasileira de Justiça Ambiental já identificou lá quando foi criada e que tem a ver com o princípio 10 da Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, feita lá na ECO 92, né? Vamos passar para o próximo. Bem, e aí então aí há outras formulações.
dessa autora, lá do Instituto Alanoa, do Politize, reconhecendo que a expressão justiça ambiental se conecta com a expressão racismo ambiental e com condições de vulnerabilidade. E vulnerabilidade entendida como incapacidade de prevenção, mitigação ou atenuação das consequências à exposição de risco, né? Então, eu posso dizer, de certa maneira, que as gerações futuras, ou parte de segmentos populacionais de gerações futuras, são vulneráveis ao aumento da exploração do petróleo, porque vão estar expostas a um risco e elas não estão aqui para agir, para prevenir esse risco. Portanto, é nosso dever, como está no artigo 225, fazer algo para que elas não sejam expostas a esse risco, né? E que, portanto, a presença de uma substância que é perigosa, o perigo não tem a ver com risco. Eu posso ter uma substância perigosa, mas equacionar do ponto de vista gerencial, onde vai estar essa substância, como ela vai ser utilizada e diminuir o risco da exposição. Então, isso depende também, obviamente, de condições sociais ou condições técnicas de gestão. Eu não vou entrar muito, porque eu sei que vocês aí na FIA, quem é aluno, aluna da FIA, aí deve estar estudando ESG e outras formas de gestão de riscos e riscos ambientais. O próximo. Ah, Houve vários casos célebres. Eu me lembro também, ainda que em 88, eu atendi um caso que lamentavelmente ficou parado ah, no, no sistema judicial de São Paulo, ainda era antes da vigência da nova Constituição. Aqui no Vale do Paraíba, em São Paulo, havia uma indústria de galvanoplastia. Quem passar na rodovia Dutra, que liga Rio a São Paulo, o prédio da indústria está lá até hoje, não foi demolido. Era uma indústria de galvanoplastia que jogava os efluentes numa região de brejo, efluentes que têm cianeto, cromo, hexavalente e várias substâncias químicas extremamente perigosas. Eu fui chamado por um ambientalista de lá para atender uma família, era uma viúva com 6 filhos, que usava as vacas para tirar o leite para alimentar os filhos e as vacas todas contaminadas e os filhos contaminados. E ela morava, ocupava, era uma poceira de uma área desse brejo, né? Se tivesse valido a Constituição, certamente ela teria tido proteção para ela, para os seus filhos e para o seu gado, se já existisse instrumentos mais efetivos de proteção da saúde ambiental. E esse caso, que foi julgado o acordo pelo ministro Herman Benjamin, o atualmente presidente do STJ, foi o caso de uma indústria de baterias em Bauru, que reconheceu a poluição causada pela empresa, né, que processava chumbo, portanto, baterias, e houve uma decisão baseada no princípio pró-salute, ou seja, pró-saúde e talvez o princípio da dignidade humana, né? E reconheceu que a população afetada por essa indústria estava exposta a um tipo de segregação racial e social, portanto, aquilo que configura a injustiça ambiental digamos, um racismo ambiental do ponto de vista de uma segregação pela poluição. Isso virou um caso emblemático no sistema judicial brasileiro e a partir daí, digamos, o sistema judicial começou a ter mais clareza sobre como combinar essa questão de vulnerabilidade, inclusão social e justiça em meio ambiente. O próximo. Eu vou mostrar agora algumas figuras, aí eu já mostrei algumas, que ilustram o que é chamado de crise climática, o cavalo, não sei se era cavalo égua lá do Rio Grande do Sul, o camelo, a Marginal de Pinheiros em São Paulo congestionada, enchentes no Rio Grande do Sul, queimadas na Amazônia, a famosa imagem emblemática do urso polar. São diferentes facetas e muitas vezes nós temos que criar imagens icônicas para poder comunicar, porque é difícil entender o que é crise climática e tentar mostrar suas causas e seus efeitos. Ainda nós não temos, talvez, imagens icônicas de justiça climática. Talvez a gente, do ponto de vista aí, as pessoas que sejam especialistas em comunicação, talvez isso possa nos ajudar, né?
o próximo. Eu vou pular um pouquinho, vocês já que acompanharam as primeiras atividades desse ciclo, já olharam, então, a COP, como é que funciona, mas uma COP é uma assembleia de condomínios, digamos assim, é o órgão decisão de um tratado internacional. Há tratados internacionais que são obrigações de condutas, como a Convenção Quadro de Mudança do Clima, ou obrigações de resultados, como foi o Protocolo de Quioto, ou tratados que são um pouco dos dois, como é o Acordo de Paris. Tem que gerar o resultado de limitar o aquecimento a 1,5 graus, mas tem condutas. Tem a condutas da avaliação quinquenal global, ou Global Stocktake, tem as condutas de cada país, atualizar frequentemente a sua promessa de contribuição ao esforço global, que não é uma mera promessa, é uma obrigação, né? Ela é decidida voluntariamente, soberanamente em cada país, mas se torna obrigatória na arquitetura do Tratado Internacional. E ali há princípios importantes que têm a ver com o tema de hoje, de justiça ambiental, de justiça climática. Os princípios de prevenção e precaução, que são dois princípios diferentes. Precaução é quando se conhece relação causa e efeito. Prevenção é quando eu não sei o efeito, mas eu tomo uma cautela porque exatamente como não há conhecimento científico suficiente, eu vou ser cuidadoso a ponto de ou não tomar ou tomar certa atitude para prevenir algum risco indesejado, né? Tem a obrigação da prevenção, existem responsabilidades internacionais, em alguns desses tratados, em geral, todos os tratados, e nem Acordo de Paris, nem Protocolo de Kyoto, nem Convenção Quadro e outras convenções ambientais têm os chamados dentes, têm mecanismos sancionatórios efetivos, né? E talvez o que é característico do Acordo de Paris e de alguns outros tratados é a transparência. Eu acredito que a transparência no cumprimento, na prestação de contas, nos ajuda eventualmente a causar o constrangimento ético dos países, das corporações e de outros agentes que não cumpram com o esforço global de enfrentamento da crise climática. E um princípio que está presente desde que as negociações começaram em fevereiro de 91, eu acompanhei o processo desde do segundo semestre de 1990, é o princípio da responsabilidade comum, mas diferenciada, que no Acordo de Paris ganhou um suplemento nominal no nome, que é de acordo com suas capacidades, ou seja, porque esse princípio permitia, como vocês devem ter visto na primeira aula, que no protocolo Kyoto, digamos, o mundo foi bipolarizado, os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento. E aí colocou no mesmo grupo Brasil, Índia, China, Botsuana, Benin, Bolívia e Bélgica. E pegar algum desses países que têm elementos comuns, vou tirar a Bélgica, né? Botsuana, Benin, Bolívia e Brasil. Todos têm em comum a letra B, mas são absolutamente diferentes em termos de capacidade de acompanhar, de monitorar a crise climática, né? Eh, sim, eu vi a minha mensagem da Ângela, vou comentar depois sobre o Acordo de Escazú mais para o final, tá? Eh, então, no Acordo de Paris, diz que essas responsabilidades são comuns, diferenciadas, mas de acordo com capacidade. Então, o Brasil não pode se esconder atrás de Botsuana e Benin, dizendo, olha, nós somos países em desenvolvimento. Obviamente, tem capacidade. Nós temos um INPE, nós temos instituições capazes de, tem tecnologia, tem recursos para saber como andam as emissões brasileiras, para monitorar o desmatamento. Talvez outros países não tenham essas estruturas, né? Vamos passar para o próximo. Isso cria dificuldades para efetivar a justiça ambiental. Vamos passar para o próximo, porque eu já falei sobre isso aí. Eh, Nesse processo multilateral, vocês devem ter visto que o papel da ciência, da política, são os diplomatas que negociam, sociedade civil, professores e professoras, acadêmicos, nós estamos em eventos paralelos, podemos entrar nas salas, falar com os diplomatas, colocar nossos pontos de vista, mas a decisão cabe aos representantes de governos nacionais, não é nem de governos municipais, nem governos estaduais. Só relembrando isso, porque isso por vezes cria dificuldades
para a participação de grupos mais vulneráveis ou marginalizados em situações onde não há ambiente democrático, onde não há condições de participação social. E o tema do evento de hoje é também inclusão social. Então, a inclusão social no processo decisório, que é objeto também do Acordo de Escazú, que eu vou falar mais para frente. O próximo. É legal, Roberto, tem as fotos de Mariana e Brumadinho, de fato. Ah, as negociações em clima têm, digamos, quem acompanha as COPs e quem estiver lá agora em Belém vai perceber que há vários olhares. Há o olhar da ciência, e aí os cientistas, IPCC, professor Carlos Nobre, professora Mônica e outros estão com um olhar acadêmico, olhando as informações tanto de ciências da atmosfera, ciências sociais, direitos, e podem dar um aporte de como o mundo deveria enfrentar e em que tempo, o mais rápido possível, imagino, a questão do aquecimento global, das mudanças do clima. Há a perspectiva da política, e essa perspectiva da política enfrenta barreiras. Ah, É muito característico de que governantes não queiram assumir ônus demasiados para não, especialmente, inclusive países de democracia eleitoral, porque eles estão arriscados a numa eleição mais para frente não serem eh, suficientemente votados. Há dois termos em inglês que é not in my backyard, não no meu quintal, e not in my term of office, não durante o meu mandato. Então, em geral, eles em linguagem popular, chutam a bola para frente. Isso dá uma lentidão no processo decisório tremendo, né? Ao aspecto econômico, especialmente quem vai pagar a conta de tudo isso, né? E essa discussão vem desde o começo da negociação da Convenção de Clima e de quem vai botar os 100 milhões, 100 bilhões de dólares, que era a promessa de Copenhague, que não aconteceu. Chegou em Paris, aquela promessa voluntária virou parte da decisão lá em Paris, de 100 bilhões, que era para chegar até 2025, 100 bilhões por ano, não chegou. Na COP do ano passado, isso virou 300 bilhões para chegar até 2035, como uma forma de, entre aspas, sair do impasse de que se discutia pelo menos 1,3 trilhões de dólares lá em Baku, na COP passada, e isso também não foi alcançado. E a perspectiva que eu quero chamar a atenção hoje é essa de direitos, de equidade e justiça, e, portanto, uma postura ética, porque se eu quero atender com justiça, justiça ambiental climática, o direito de todos e de todas, equidade significa eu, eventualmente, tratar diferentemente aqueles e aquelas que são desiguais, para chegar na igualdade, né? Especialmente povos originários, comunidades afro e comunidades tradicionais, questões de gênero, jovens e idosos, né? Porque idosos também sofrem de forma significativa com o aquecimento do planeta. E nessa abordagem, nós temos que olhar para preceitos éticos como solidariedade e responsabilidades. Chamo de novo o mandamento constitucional, nosso dever de preservar o meio ambiente para a atual e para as futuras gerações, e a urgência, o pragmatismo, quais escolhas que nós temos que fazer, porque algumas medidas eficazes, elas levam tempo para surtir efeito. Então, imagine uma cidade no interior da Caatinga, né? Se o planeta ficar no aquecimento de 1,5 graus até o final do século, e está muito difícil ficar em 1,5 graus, alguns dizem que vai ficar entre 2,5 a 3 graus, o Nordeste vai ter, na região da Caatinga, de 6 a 8 graus a mais. E para garantir que as pessoas não morram de insolação, de calor, porque é uma combinação temperatura e umidade, nós precisamos fazer com que as ruas das cidades na Caatinga sejam sombreadas. E para ter sombra leva 20 a 30 anos. Então, mesmo que a gente fizesse como mutirão de plantio de árvores em cidades do interior de Pernambuco, por exemplo, isso vai levar 20 a 30 anos para dar efeito. Então, mas precisa ser feito. Então, nós precisamos hoje ter uma ação que garanta um efeito lá na frente, mas também ter soluções que tenham um curto prazo de efetivação. É, Parte da injustiça ambiental climática que acontece também é por conta
de parâmetros que foram adotados nesses 30 anos, 35 anos de negociações do regime multilateral de clima. O que prevaleceu foi o local das emissões. Então, as emissões de gases de efeito estufa no Brasil contam para o Brasil, não contam para a Holanda, para a Bélgica, se a Holanda e a Bélgica importarem soja plantada em área de desmatamento do Mato Grosso. Conta só para o Brasil. Mas se eu fosse olhar do ponto de vista por grupo que consome ou por renda, obviamente parte dessas emissões poderiam ser atribuídas a elites mais abastadas, mas não é isso que prevaleceu, né? Haveria outros critérios, contribuição ao aquecimento global, e aí essa é uma discussão que também gerou polêmicas ao longo desses 30 anos e, lamentavelmente, está um pouco fechada, porque a ideia das responsabilidades históricas, ou seja, alguns países, Estados Unidos, Noruega, França, passaram décadas poluindo e chegaram num nível de bem-estar material para suas populações. E hoje o Brasil é o quinto ou sexto maior poluidor, né? Mas por conta das emissões recentes, né? Mas se a gente olhar do ponto de vista acumulado, as emissões brasileiras acumuladas, as emissões de outros países, isso muda digamos, a atribuição de responsabilidades. O custo de agir também, de ação ou de omissão, vou falar, e a capacidade para agir que entrou no Acordo de Paris. O próximo, tudo isso são elementos para discutir justiça ou injustiça ambiental. A fonte de informação científica, basicamente o IPCC, recomendo muito, quem tiver paciência, se não antes da COP, depois, leia o único relatório que está em português, é o que foi feito alguns anos atrás, sobre aquecimento global 1,5 graus. É a partir daí, desse estudo do IPCC, que o Acordo de Paris fixou como meta prioritária 1,5 graus. Aí vão falar, sim, mas o Acordo de Paris fala a 2 graus, mas esse meio grau a mais significa, por exemplo, passar pontos de ruptura, inclusive de degelo de calota polar. Então, esse meio grau é extremamente importante, mas isso é uma outra discussão. Mas é só para lembrar que a ciência já apontou, do ponto de vista ambiental, quais são os malefícios e vulnerabilidades, nós vamos ter que lidar com isso. Próximo. E aí algumas figuras, os dados de IPCC, esses relatórios mostram também as emissões ao longo dessas décadas acumuladas, né? Para quem é de matemática ou conhece aí, se eu quisesse, desculpe meu olhar de engenheiro, saber aí as emissões acumuladas dos Estados Unidos, que está em azul aí, eu teria que fazer a integral dessa área acumulada da curva de emissões anuais dos Estados Unidos. Mas isso é uma outra discussão, é só para ter uma figura que a ciência tem as informações de quanto cada país ao longo do tempo emitiu de gás de efeito estufa. O próximo. Aqui é do ponto de vista per capita. Então, a China hoje é o segundo, ou se não é o primeiro maior emissor, mas como tem uma população muito grande, as emissões per capita são menores. O Brasil está com uma emissão per capita menor que da China, mas a emissão per capita do Brasil é, em média, muito superior à de muitos outros países, especialmente por conta do desmatamento. Então, se o Brasil reduzir efetivamente as emissões por desmatamento e paralisar a expansão de exploração de combustíveis fósseis, nós vamos dar uma grande contribuição para as gerações atuais e futuras. Próximo. O próximo que aí não vai dar para ver, vamos seguir rapidamente, eu estou preocupado com o tempo. Aqui, depois tem aí algum, eu vou passar para a Camila aí compartilhar algumas dessas figuras. Ah, e só é importante dizer que a ciência também é baseada com melhor, o relatório, o IPCC trabalha com o melhor conhecimento científico disponível e mesmo a meta de 1,5 grau digamos, do ponto de vista de probabilidade. Se fala tanto em 50% ou em 66% de probabilidade de limitar o aquecimento global a 1,5 grau, né? E para essa probabilidade de 50%, a, a ideia é que as emissões deveriam chegar no máximo, ter um pico em 2025. Eu me lembro que antes de Paris se falava que o pico das emissões seria 2015, para a partir de 2015 começar a reduzir. Como nós passamos já 10 anos aumentando as emissões,
a queda é como se eu estivesse acelerando o carro, desacelerei em 2015, acelerei ainda mais, e, portanto, a freada a gente vai ter que fazer agora será muito mais forte, porque nos resta menos tempo e eu estou numa velocidade maior. Então, a ideia é que as emissões caiam efetivamente 43% até 2030, né? Ah, Pode ser que tenha outros dados, eu estou vendo, Caio, aí talvez tenham dados mais atualizados, porque esse aqui eu peguei do IPCC 2022, né? Então já tem 3 anos. O próximo, é, aqui tem muita informação, mas só queria destacar que as temperaturas estão mais altas, as concentrações de gás carbônico estão mais altas, segundo os cientistas, do que pelo menos nos últimos 2 milhões de anos. E isso explica porque os cientistas têm chamado a nossa época atual da era do antropoceno. O ser humano, a sociedade humana, está acelerando as modificações planetárias de uma forma exagerada. O próximo. Depois tem esses links, eu passo. E aí é aquilo que eu falei, o exemplo, aqui não dá. Como aqui mostrava o pico das emissões no ano 2000, se elas forem em 2025, elas aumentaram mais e, portanto, a frenagem, a freada que a gente vai ter que fazer é muito maior. Então, essa curva descendente de 2000 a 2100, agora é de 2025 ou de 2035 a 2100. Portanto, nós estamos passando. E aí, para quem é economista aqui no curso da FIA, eh, eh, quanto maior a necessidade de investir em redução de emissões, maior o custo. Eu estou transferindo esse custo para gerações futuras, posteriores, portanto, é uma injustiça ambiental do ponto de vista intergeracional. Eu estou transferindo custo para quem vai vir daqui a pouco no planeta, e isso tem a ver não só com, não é meramente racismo, mas é uma transferência geracional de responsabilidades e ônus. O próximo. ah, vamos passar para o próximo, que eu estou preocupado com o tempo. Depois essas informações tem todas aí nessa. No Brasil também os impactos serão tremendos. Nós tivemos seca em rios da Amazônia, ah, a- regiões da Caatinga e do Nordeste que estão se tornando áridas, em Alagoas, em Pernambuco, agravando a região mais pobre do país. Tivemos eventos climáticos extremos, como no Rio Grande do Sul ou no litoral paulista o ano passado, afetando milhares de pessoas, deslocados ambientais, né? E nós não temos uma legislação adequada e vamos ter que, não só do ponto de vista internacional, nacional também, adequar legislações para estados de emergência, a decretação de estado de emergência, melhor capacitar as defesas civis nos vários estados. O próximo. Bem, vamos passar para o próximo, porque aí tem só tinha a última informação, que era a questão do que isso vai impactar na agricultura. Vocês já ouviram falar dos rios voadores, que contribuem para a umidade e chuvas no centro-sul do país, Paraguai, norte da Argentina, região de agricultura, e um dos objetivos da Convenção de Clima é garantir segurança alimentar. É, o regime multilateral é a combinação da Convenção Quadro, Protocolo de Kyoto, Acordo de Paris, das decisões. Lá em Belém, nós vamos ter a Conferência das Partes da Convenção Quadro, vamos ter o encontro das partes do Protocolo de Quioto e o encontro das partes do Acordo de Paris. Cada um vai ter em seus momentos de tomada de decisão. E, obviamente, o Brasil precisa domesticar as decisões, né? Incorporar as decisões nas políticas nacionais. O próximo. Só relembrando um pouquinho, isso que eu queria trazer, porque tem muito a ver, eu sei que talvez vocês viram no primeiro encontro aqui da série preparatória para a COP, o objetivo da Convenção Quadro, sem citar a palavra direito e sem citar a palavra risco, mas remete a isso, porque fala que o objetivo é impedir uma interferência antrópica perigosa no sistema climático. E a Convenção não definiu o que era interferência antrópica perigosa. Isso, do ponto de vista normativo, só ficou sacramentado com o Acordo de Paris quando fixou que é 1,5 graus, quer dizer, é menos que 2 graus, mas a meta é 1,5 graus. Acima disso é interferência perigosa.
né, num prazo suficiente, o final desse século, né? Alguns dizem que, na verdade, para atingir isso, aquilo que eu acabei de falar, tem que cortar as emissões 43% nos próximos 5 anos, né? Até 2030, né? Para permitir que os ecossistemas se adaptem naturalmente à mudança do clima e que não afete, portanto, que assegure a produção de alimentos, né? Por isso que cada vez mais nas COPs de clima se fala de sistemas agroalimentares saudáveis, né? E isso é um tema cada vez mais importante e desconhecido, que lamentavelmente muita gente que participa da COP está olhando só carbono, mitigação, adaptação, negócios com carbono. Nós estamos aqui olhando hoje justiça ambiental, justiça climática, vulnerabilidade e inclusão social. Então, é por isso que eu trouxe o objetivo da convenção, porque às vezes a gente esquece dos objetivos da convenção, esquece o que está na Constituição ou em decisões de cortes internacionais. O próximo, e aí já falei da precaução, equidade e responsabilidade. Vamos para o próximo. Então, eu já falei sobre isso. Por exemplo, ah, a Convenção Quadro, em 92, que entrou em vigência em 1994, estabeleceu no artigo 4.1 compromisso de todos os países, inclusive do Brasil. Os países em desenvolvimento não tinham metas, obrigações de resultados. A Convenção Quadro foi um tratado internacional de condutas. E uma conduta de todos os países era promover a gestão sustentável de todos os sumidouros e reservatórios, portanto, florestas, oceanos, biomassa. Se o Brasil tivesse levado a sério essa conduta, desde 94, o desmatamento tinha que ter diminuído em relação ao que ele existia em 1994. Vocês sabem que ele não diminuiu, atingiu picos, começou a diminuir recentemente. Então, veja que a obrigação de conduta de um tratado internacional não foi suficientemente, não foi cumprida, não só no Brasil, em outros países, né? E nós não temos, digamos, mecanismos sancionatórios, né? E daí a importância que está no Acordo de Paris de dar transparência e do que está no Acordo de Escazú garantir participação e acesso à informação. Próximo, para promover justiça. Então, estou trazendo esses elementos para a gente pensar do ponto de vista da justiça. O Acordo de Paris, ele tem uma outra arquitetura jurídica, né? Enquanto o protocolo de Kyoto era um top-down, na linguagem jurídica ou diplomata, alguns países se encontraram e falaram: nós vamos ter que atingir uma redução de 5,2% das emissões no primeiro período, que era 2007 a 2012, aí a Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra, os países desenvolvidos, cada um estabeleceu, em função dessa meta global, teve uma obrigação de reduzir. Paris foi diferente, cada país, de forma soberana, fez uma promessa, a contribuição nacionalmente determinada, e a partir dessa promessa, o Acordo de Paris foi construído, e está lá no Acordo de Paris que essa promessa tem que ser progressiva, ou seja, cada país pode rever em qualquer época, mas tem períodos obrigatórios de revisão das NDCs, e estava se esperando que muitos países pudessem ter apresentado antes da COP30 as suas revisões, e tem que ser sempre de forma progressiva, tem que ser com mais ambição, né? Eh, e há vários temas que estão em jogo: financiamento, adaptação, energia, floresta, vocês já viram disso, adaptação, perdas e danos, eu vou falar um pouquinho, mas a transparência, a revisão periódica, para mim, é um elemento crucial do Acordo de Paris, e eu acho que vai ser a próxima avaliação periódica é 2028. A primeira terminou lá em Dubai em 2023, a próxima 2028, mas nós não temos que esperar 2028, porque a crise climática é séria. Então, buscar maior ambição e buscar a promoção de justiça ambiental climática é muito importante nesse período. Próximo. E aí eu estou trazendo algumas coisas do preâmbulo do Acordo de Paris, porque o termo direitos humanos ou direitos nunca esteve antes de Paris expresso, salvo engano meu, salvo engano da minha memória, ah, numa decisão anterior da COP, talvez em alguma, não, eu não me lembro se em 2007, mas não estava lá na Convenção Quadro,
direitos humanos entrou só no preâmbulo ah, do Acordo de Paris. E para quem não é da área do direito, um preâmbulo não é operacional do ponto de vista jurídico. Um juiz ou uma juíza pode até dizer, ó, conforme o preâmbulo do Acordo de Paris, mas alguém pode questionar. O preâmbulo não é jus cogens, não é obrigatório, né? Ele só dá o contexto no qual os compromissos foram assumidos, né? Mas fala que Paris tem que dar uma resposta eficaz e progressiva, com o melhor conhecimento científico disponível, tem que reconhecer necessidades específicas e as circunstâncias especiais das partes, países, e aí, de novo, aquele olhar, em geral, a Convenção Quadro, os tratados olham para países, mas se olhar para segmentos populacionais vulneráveis, né, os mais fracos, os excluídos, os grupos afrodescendentes, os indígenas, eu tenho que olhar as necessidades específicas e circunstâncias especiais desses países. Eu tenho que tratar diferentemente aqueles que estão em situações de desigualdades para promover a justiça, para promover a igualdade, né? Então, o próximo. De novo, o Acordo de Paris reconhece a relação entre ações, respostas, impactos e a questão de acesso equitativo ao desenvolvimento sustentável e à erradicação da pobreza. Portanto, mais uma vez, embora não cite a palavra justiça ambiental, justiça climática, para mim isso está dentro desse considerando. De novo, a questão da segurança alimentar e a vulnerabilidade especial de alguns sistemas de produção de alimentos, né? Inclusive regiões de monocultivo que destroem, então, digamos, predadores naturais de pragas e, portanto, estamos mais suscetíveis a pragas em monocultivos, utilizando agrotóxicos. Então, tudo isso tem que ser considerado dentro do pacote de sistemas agroalimentares saudáveis. O próximo. De novo, no Acordo de Paris, se fala em transição justa, eu vou voltar ao tema transição justa e trabalho decente. Transição justa vai ser um tema-chave lá em Belém. O governo brasileiro está botando muita fé e esperança que esse tema tenha alguma relevância agora na COP30, né? E aí, o parágrafo do preâmbulo que fala em direitos humanos, né? Que fala que clima é uma preocupação comum da humanidade e que os países não podem esquecer as suas obrigações de direitos humanos em relação à saúde, povos indígenas, comunidades locais. E aí teve um equilíbrio lá com o direito ao desenvolvimento. A gente não sabe que tipo de desenvolvimento, se é o chamado desenvolvimento sustentável ou business as usual, como se diz, e, portanto, e aí se fala igualdade de gênero, e eu diria não só de gênero, de faixa etária, no sentido de usufruto de direitos do bem viver, da dignidade da pessoa humana. O próximo. ah, Há algumas polêmicas que vão estar lá em Belém que dizem respeito também ao debate implícito de justiça ambiental e justiça climática nas negociações. Vocês tiveram um encontro sobre financiamento climático. Dois elementos do Acordo de Paris que continuam sendo polêmicos é o artigo 2, linha 1C, que fala que os países têm que garantir fluxos financeiros compatíveis com uma trajetória de baixa emissão de gases de efeito estufa e um desenvolvimento resiliente à mudança do clima, e um desenvolvimento resiliente à mudança do clima, para mim, é um desenvolvimento que também seja resiliente do ponto de vista social e ambiental, que a gente diminua as vulnerabilidades e promova a igualdade, né? E o artigo 9 fala que os países industrializados, aqueles que mais se beneficiaram da poluição e do aquecimento do planeta, têm que auxiliar os outros países. Então, essas são duas polêmicas que já vêm há muitos anos e talvez não se resolvem, talvez numa COP só, e nós temos que encontrar mecanismos de garantir que isso seja efetivado. Próximo. Ah, Um outro tema que eu falei que vai ser muito importante lá em Belém, a questão de medidas de adaptação, e medidas de adaptação é fundamental, são fundamentais também para a promoção de justiça ambiental e climática, porque, como nós falamos no início, diferentes comunidades são mais suscetíveis, mais vulneráveis aos impactos
reversíveis ou irreversíveis do aquecimento do planeta, a grupos, gênero, faixa etária, etc., são mais vulneráveis. E o Acordo de Paris fala, inclusive, de poder incorporar conhecimentos tradicionais de povos indígenas e de sistemas de conhecimento tradicional em soluções, e aqui se fala atualmente muito em soluções baseadas na natureza, né? O próximo. Ah, eu acho que é o próximo, é. Vamos. No aspecto econômico, também vocês já tiveram uma aula sobre isso, financiamento climático. Só relembrar que também os debates econômicos são ou perpetuam as injustiças ou podem eventualmente promover justiça ambiental, dependendo de como se alocam os recursos que devem ser mobilizados ou deveriam ser mobilizados, né? Há estudos, desde o estudo do Nicholas Stern, ah, promovido pela Inglaterra em 2006, foi um economista contratado, coordenou uma equipe que mostrou lá em 2006 que a inação ou a ação insuficiente poderia gerar impactos de perda de até 20% no PIB, no consumo per capita, ou no PIB, vamos chamar assim, extrapolar isso, e a ação adequada teria um custo de 1% do PIB, né? Segundo o autor daquele livro, 21 soluções para o século XXI, alguma coisa assim, não me lembro o nome, o Yuval Harari, ele fala em 2%. O próprio Nicholas Stern, no ano que o IPCC ganhou o Prêmio Nobel, em 2007, falou, olha, acho que erramos, pode ser 2% do PIB. Estou vendo que o Mike do Fundo Brasil está aqui. Outro dia eu conversei com a equipe do Fundo Brasil, mostrei que quem compra um carro zero no Brasil paga de 6 a 8% do valor do carro de seguro. E a humanidade não está querendo pagar 2% do PIB de seguro planetário para promover justiça ambiental, né? É, o embaixador André Correa do Lago, na sua oitava carta para os participantes da COP, divulgada na semana passada, no dia 22 de outubro, cita que na África, entre outros dados, ele cita que na África os desastres relacionados ao clima, a África é o continente mais empobrecido do planeta, né? Eh, e é um país, países ricos em biodiversidade, em cultura, etc., mas é empobrecido pela exploração de séculos que acontece lá. Já teve de 2 a 5% de perda, né, por desastres relacionados ao clima. O próximo. Isso, então, a questão de investimentos e custos é importante. O tema transição justa, com esse slide eu quero mostrar a lentidão que acontece as coisas, não só de inclusão de direitos, veja, direitos só entrou no preâmbulo do Acordo de Paris e agora, depois, anos mais tarde, de alguma maneira, subsidia a discussão de transição justa. O princípio de responsabilidades comuns mais diferenciadas é da Convenção Quadro, assinada em 92. Eh, e isso, obrigado, Caio. 50% da população da África não tem acesso à eletricidade, né? Eh, então, somente em Cancún, há 15 anos, há uma menção numa decisão da COP16 sobre transição justa. Levou mais 5 anos para ter uma decisão lá em Paris de incluir transição justa num chamado Programa de Trabalho sobre Medidas de Resposta. É uma decisão lá na COP de Paris. Aí passou mais 7 anos, chegou na COP 21 no Egito, se estabeleceu um programa de trabalho sobre transição justa, com alguns seminários, alguns grupos de trabalho. Na COP 28 em Dubai, se estabeleceu esse programa de trabalho que vai até 2026, né? Em Baku, ano passado, houve um impasse e se espera que em Belém se crie um comitê participativo, e aí isso está relacionado a um dos temas de hoje, participação e inclusão social, e há uma expectativa de grupos da sociedade civil, de diferentes grupos do Brasil, da Rede Internacional Climate Action Network, da Rede Como A, Rede Brasil, o Fundo Brasil, o Fundo Casa, de que nesse comitê as perspectivas e, eventualmente, a participação de representantes de diferentes segmentos da sociedade possam contribuir para a governança desse programa de trabalho sobre transição justa. O próximo.
Professor, apenas para te avisar que a gente já passou de 8 horas. Tá bom, eu sei, eu tô, espero, eu tenho que falar de acordo com as eu estou acelerando aqui minha fala, tá? Ah, aí tem uma série de diretrizes para lidar com o tema. Nós temos que ter uma taxonomia, critério do que possa ser compreendido como transição justa, porque está previsto a questão de energia, isso tem que estar relacionado com aquela avaliação global, Global Stocktake. Nós temos que garantir a existência de mecanismos financeiros para políticas públicas e tem que ter mecanismo de governança. O próximo, mas vai ser um tema em Belém importante. No site da COP30, o site do governo brasileiro, tem informações no site da Convenção Quadro, mas tem informações relevantes no site do governo brasileiro. Próximo, tem as 8 cartas do presidente da COP. Aí está errado, não são 7, são 8, eu não atualizei aí. Ah, Aí tem algumas inovações que a presidência brasileira fez, um balanço ético global, porque a dimensão ética, como eu falei, é muito importante. Um ciclo de finanças presidido pelo ministro Fernando Haddad para discussão de como mobilizar. Será a COP com maior participação de povos indígenas, segundo a ministra Sônia Guajajara falou há 2 semanas atrás, na pré-COP. Tem participação de cerca de 29 pessoas de diferentes grupos da sociedade, empresários, ah, comunidades afrodescendentes, indígenas, ambientalistas. E vamos passar para o próximo. Então, tem inovações na COP30. ah, Alguns dos temas ah, que vão ganhar destaque. As NDCs, embora as NDCs, as contribuições não são objeto de negociação, mas o Acordo de Paris está alicerçado nas NDCs. Nem todos os países tinham apresentado no prazo. Parece que agora são cerca de 80 países, entre os 190, talvez um pouco mais, que apresentaram suas NDCs. Alguns países chaves não apresentaram. Então, isso de alguma maneira pode impactar, digamos, a avaliação que se faz do processo multilateral. Ah, a nova meta coletiva e quantificada de financiamento, o impasse de Baku, gerou um processo que chama o caminho de Baku a Belém para discutir e como nós vamos chegar naquele 1,3 trilhões de dólares até 2035. Adaptação, perdas e danos e todo o processo da avaliação periódica, transição justa, como eu falei, a expectativa de se criar um comitê de governança sobre transição justa. O governo brasileiro está tendo muita esperança, não só por conta dos mutirões, na chamada agenda de ações. A agenda de ações é um conjunto de promessas feitas por empresas, por grupos indígenas, sociedade civil, ambientalistas, governos locais, estaduais, municipais, governos, agências internacionais, de ações que eles pretendem fazer independentemente das decisões da COP. Então, mesmo que as decisões da COP fracassem, o governo brasileiro está criando uma expectativa que essas ações, que são voluntárias, configure um pacote expressivo de passos para enfrentar a crise climática. Só vamos saber disso no final, no último dia da COP, se as ações são robustas o suficiente para nos ajudar a criar massa crítica na sociedade e no mundo todo para impulsionar o processo. O próximo. Eu já falei sobre isso. O próximo. Aí a carta que saiu semana passada, falando que o embaixador sem adaptação, mudança de clima, se torna um multiplicador de pobreza, destruindo meios de subsistência, deslocando trabalhadores e aprofundando a fome. E, portanto, ele está falando de injustiça. Injustiça em geral, ambiental, social, qualquer adjetivo que você queira colocar, ou injustiça climática. E mostrando que essa injustiça decorre de escolhas políticas, né? Portanto, configura aquilo que eu falei no começo, que a injustiça, o racismo ambiental, climático, tem a ver com a estrutura política, econômica, social, com as estruturas de gestão e se a gente convive e é conivente com essas estruturas. O próximo. Bem, eu quero falar do Acordo de Escazú para a gente ter tempo do debate. Vamos passar para o próximo até. Aí tem uma série de eventos que vocês vão participar, a Cúpula dos Povos. Pode passar o próximo, eu vou passar rapidamente que eu queria falar do Acordo de Escazú. Tem uma série de temas.
no eixo, não, volta anterior, no eixo 2 da Cúpula dos Povos, reparação histórica, combate ao racismo ambiental, as falsas soluções e ao poder corporativo, o Acordo de Escazú entra aí, embora ele se relacione também com transição justa, aqui no eixo 3. No site da Cúpula dos Povos tem a programação, recomendo que vocês possam ver. No eixo 5, cidades justas, porque ah, milhões de pessoas moram em periferias urbanas, submetidas à injustiça social e ambiental, falta de saneamento. Então, isso tem tudo a ver com o tema. O próximo, vamos passar em função do tempo. O GTA, Rede de Movimentos Sociais e Organizações da Amazônia, também está com uma série de eventos na Embaixada dos Povos. Recomendo que vocês olhem a programação deles também. A professora Mônica falou de uma COP da Amazônia, né? Uma COP na Amazônia, mas é uma COP sobre todos os temas: combustíveis fósseis, transição justa, florestas, justiça ambiental, etc, etc. Então vamos, financiamento, o próximo. Tem um outro espaço chamado COP do Povo, com uma série de eventos. Vamos ter eventos lá do Fundo Casa, do Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais, do Acordo Escazú também, para discutir inclusão social e participação democrática. Então, depois eu repasso esses links para vocês, quem que tiver presencialmente. Alguns desses eventos eventualmente serão transmitidos online. O próximo. O próximo, eu já falei do balanço ético. O próximo, o próximo, o próximo. Bem, o plano clima que começou a ser atualizado em 2023, passou por consultas públicas, está para ser, digamos, aprovado, estava agora na última consulta pública, especialmente no eixo de adaptação com os 7 climas. Ele também lida com a questão de justiça ambiental, justiça climática, transição. O próprio embaixador, presidente da COP, cita que isso é muito importante. Então, recomendo que vocês olhem o plano clima e verifiquem de que maneira as vossas ações ou vossa contribuição acadêmica ou de cidadã pode contribuir com a implementação do plano clima. Próximo. Eu vou estar na COP não como representante do CONAMA, mas como ativista de várias ONGs, né, do IDEC, do UFBOM, do Fundo Casa. No Conselho Nacional de Meio Ambiente, nós estamos discutindo uma resolução sobre justiça climática e racismo ambiental. A Câmara Técnica vai se reunir na próxima segunda-feira, dia 3 de novembro. Esperamos avançar na redação disso. Não creio que a gente vai conseguir aprovar essa resolução ainda antes da COP, talvez só depois da COP, mas queremos trazer uma contribuição ao conjunto normativo brasileiro, se não em 2025, mais tardar em 2026, algo que a gente possa ter um parâmetro nacional do que seja justiça climática e racismo ambiental. Não vai dar tempo de ler aqui, porque eu quero falar sobre esse caso, mas acompanhe no site do CONAMA, e vai ter informações. Então, vai ter uma série de elementos, e a ideia é que esses conceitos padronizem a atuação não só de diferentes órgãos do governo federal, mas também de governos estaduais e municipais. Próximo. O acordo Escazú, que é muito importante, que tem a ver com o tema participação e inclusão social, que a professora Mônica e a Camila pediram que eu falasse. Esse é o primeiro tratado internacional que surgiu para a América Latina e Caribe depois da ECO 92. É um tratado de condutas, é um tratado eh, obrigatório para os países que o ratificam. O Brasil ainda não ratificou, tem 18 países dos 24 que assinaram que já ratificaram. O título diz sobre o que é direito à informação, participação pública, acesso à justiça, e é o único tratado no mundo que tem obrigações para os países, para esses 18 dos 24 da América Latina, 18 que já ratificaram, em garantir que pessoas, grupos e organizações que defendem direitos humanos em assuntos ambientais possam atuar livres de ameaça. E por que é importante? Porque a América Latina e o Caribe compõe a região com maior número de assassinatos de ativistas socioambientais indígenas no mundo. O Brasil, às vezes, ficou em segundo colocado na região, às vezes está em terceiro, quarto, mas o Brasil está sempre
como diz lá para os libertadores, no grupo 4+, nos 4 países que mais assassinam ativistas, defensores do meio ambiente, de indígenas, de quilombolas e de assentados. Então, ele é muito importante no sentido de promover o acesso à justiça, e, portanto, a justiça ambiental e climática, mas também a participação e a transparência. Como não temos tempo, eu vou ser ultra resumido. Eu tenho um texto sobre o tratado, eu posso pedir para a Camila enviar para vocês o próximo. Ah, ah, uma coisa importante que se relaciona com o tema justiça ambiental e com o Acordo de Paris. Aqui nesse tratado, que é válido só para os 18 países, entre os 24, será válido para o Brasil, para o Peru, para Costa Rica, quando esses países, por exemplo, ratificarem, que define informação ambiental não só uma visão causa e efeito, ou seja, uma visão positivista, né? Mas também inclui a noção de risco, que é uma noção moderna para a gente poder fazer gestão de riscos, né? Alguém falou aí da Samarco e de Brumadinho, então gerenciar risco faz parte de promover justiça ambiental, né? O próximo, uma novidade desse acordo é também progressividade e não retrocesso, que tem a ver também com o Acordo de Paris, que as NDCs têm que ser progressivas, elas não podem voltar atrás, elas não podem se pretender a ter um controle de emissão menor do que foi prometido inicialmente. Precaução e prevenção. Então, tem muita relação com o Acordo de Paris, né? O próximo. Aí tem o princípio da igualdade. Uma novidade aqui é que, em caso de ameaça iminente à saúde pública ou ao meio ambiente, a autoridade tem que divulgar as informações. Imaginem se o Brasil tivesse já ratificado esse acordo quando deu os eventos climáticos extremos no Rio Grande do Sul. O governo gaúcho e governos municipais teriam que ter divulgado, gente, olha, vai ter chuva extrema, saiam das regiões baixas, procurem locais altos. Tudo bem, é uma solução paliativa, mas é para avisar, talvez o número de vítimas humanas teria sido menor, né? E talvez até de prejuízos materiais. Então, em geral, as autoridades tentam esconder os riscos. Muitas vezes empresas privadas escondem os riscos. Nós vimos isso em algumas atividades minerárias recentemente no Brasil, né? Então, nós temos que dar transparência aos riscos e as formas possíveis de proteção como um mecanismo de promover justiça ambiental e climática. Próximo. E a questão de defensoras também, o que é importante, esse acordo fala aqui então que as pessoas, grupos e organizações que promovem direitos humanos, nós temos que reconhecer o trabalho que eles fazem para o direito à vida, integridade pessoal, liberdade de opinião, expressão e assim por diante, né? E os governos têm que tomar medidas para prevenir, investigar e punir ataques. Quer dizer, o caso do jornalista inglês, do antropólogo assassinado lá na fronteira no Brasil com a Colômbia há 3 anos, é um exemplo de que do que poderia ter sido se o Brasil já tivesse ratificado o Acordo de Escazú. O Acordo de Escazú está parado, lamentavelmente, parado não, foi encaminhado pelo presidente Lula somente, encaminhado em 2023 pelo presidente Lula, no governo anterior, ficou parado no governo por razões óbvias, e agora recentemente foi apreciado pela primeira comissão, a Comissão de Relações Exteriores, que tem maioria da oposição ao governo, que rejeitou o Acordo de Escazú, por incrível que pareça, e vai tramitar agora na Comissão de Meio Ambiente. Esperamos que seja aprovado o quanto antes. Então, o Brasil ainda está fora disso aí, mas o Acordo de Escazú já foi usado pelo STF, felizmente, porque um tratado internacional é fonte de direito. Então, juízes e juízas, inclusive Supremas Cortes, podem usar os elementos do Acordo de Escazú, e quem trabalha em ESG, governança ambiental e social, pode usar o Acordo de Escazú para subsidiar, para alicerçar as suas atividades. O próximo. Bem, enfim, o Acordo de Escazú nos ajuda a elevar o nível de proteção, portanto, de direito de justiça ambiental, e vai nos ajudar a evitar retrocessos, né? O próximo.
eu acho que aí aqui a fundadora do Fundo Casa, num artigo que ela escreveu recentemente, eh, eh, num artigo chamado Justiça Climática, que se faz com financiamento às comunidades, que boa parte das comunidades vulneráveis, indígenas, quilombolas, caiçaras, a população de periferia urbana, estão nas áreas mais vulneráveis à falta de saneamento, à poluição, etc. E nós temos que fazer com que essas comunidades consigam acessar recursos para melhorar seu nível de saneamento, nível de qualidade das habitações, ah, ah, suprimento a partir de energia renovável, ou seja, nós precisamos garantir eficácia de soluções reais, efetivas, na ponta, em quem está sofrendo mais. Então, o que a Maria Amália fala é que justiça climática se faz também com financiamento às comunidades, né? E isso, todos nós dependemos disso. E com isso, eu acho que eu termino aqui e estou disposto a perguntas e comentários. Câmbio. Obrigado. Desculpe que eu me alonguei, muita informação, né? Alguém tem uma pergunta? Podem levantar a mão, podem escrever no chat, podem abrir os microfones, falar, fiquem à vontade. Pode falar, Fátima. Boa noite a todos, boa noite, professor. Muito obrigada pela explanação excelente, gostei muito, estava precisando ouvir isso, mas eu tenho algumas coisas, uma das coisas preocupantes. Moro em Belém, sou professora da Universidade Federal do Pará e tenho acompanhado o circo, desculpe a expressão, vou usar uma coisa melhor, o Aue que está sendo a COP30 em Belém. Se você sair e passar 15 dias fora, quando voltar, você não conhece mais a cidade. De tanta obra pública, de tanta coisa, de tanto evento falando de sustentabilidade, me faz um evento no Rio falando de sustentabilidade e não contaram quantos parafusos caíram no Rio, quanto foi de poluição que houve no Rio. Enfim, uma série de coisas. A população que tinha que assistir, assistia de longe. E uma cidade onde menos de 20% da população tem acesso a saneamento básico. E me preocupa muito isso. E por que me preocupa? É o depois. Não é o antes, não é o durante, é o depois. Moro no centro, bem perto da Basílica de Nazaré, que é um ponto de referência. Há 5 minutos eu estou lá na igreja. E hoje me espantou no elevador um aviso. A partir de hoje teremos coleta seletiva. Eu faço coleta seletiva porque eu junto e levo no local onde tem os coletadores de material reciclável. Mas não que a prefeitura fizesse. Começou hoje, por quê? Porque está perto da COP30. Então, a minha preocupação é o depois. Como o senhor vê, de que maneira a gente pode solucionar, de que maneira a gente pode tentar melhorar isso, independente de estradas que abriram, de monumentos, de praça, de uma série de coisas que é muito bonito, a cidade é totalmente diferente, mas não é só isso que nós queremos. Nós queremos que realmente haja uma melhora em termos de qualidade de vida, em termos de gestão de riscos, uma série de coisas como que o senhor já sabe. Camila, vamos ouvir o Caio, depois eu respondo? Pode ser? Boa noite a todos. Boa noite, professor Rubens. Foi muito interessante a tua fala. E você falou muito da questão de justiça, principalmente pensando, vamos dizer, no mínimo possível, no mínimo necessário, né? Hoje eu li um artigo do Davi Zilberstein, não sei como é que pronuncia o nome dele, né? Ele foi presidente da ANP no governo do Fernando Henrique, e eu até aquele dado da 50% da população subsaariana é desse artigo dele hoje. Hoje não, dia 22.
E nesse artigo ele fala, ele põe um dado que é, para mim, um pouco assustador, que 3 bilhões de pessoas têm um consumo per capita de eletricidade de uma geladeira americana. Então, como encarar esse desafio? Porque se a gente fala de justiça como mínimo, eu acho que diante desse dado a gente tem que falar de justiça como máximo, porque se todo mundo consumir, se toda geladeira do mundo consumir o que uma geladeira americana consome, eu acho que a gente também tem o desafio fica muito maior, né? Então, eu acho que fazer uma consideração sobre isso. Obrigado. Então, eu vou responder à professora Fátima e ao Caio, enquanto outras pessoas eventualmente se animam. É, digamos, digamos, em comum aos dois, eu compartilho a empatia com essas contradições e questiono essas contradições. Eu acho que queria dizer para a professora Fátima e para as demais pessoas, eu tive a honra, o privilégio, desculpe, vou deixar um pouquinho modéstia de lado, em 2022, quando Lula e Alckmin foram considerados vitoriosos no segundo turno, num domingo, né, na terça-feira de manhã, eu encaminhei um ofício a ambos candidatos eleitos, presidente e vice-presidente eleitos, em nome do Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais, sugerindo que, caso o presidente Lula fosse, como foi a COP do Egito, ainda no governo Bolsonaro, ele pudesse fazer articulações para trazer a COP 30 ao Brasil, porque na época as COPs são feitas por rodízio entre os continentes. E já se sabia que 2025 seria a vez da América Latina. E fizemos isso por uma série de considerações. Isso foi discutido um pouquinho antes do segundo turno, na coordenação do Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais, que é a rede, a aliança, que organizou o Fórum Global 92, no Rio de Janeiro, depois ajudou a organizar a Cúpula dos Povos em 2012, e depois de 35 anos continua atuando, estará em Belém também, com uma série de eventos, lá na Embaixada dos Povos, do GTA e outros espaços, na Cúpula dos Povos também. E por que que nós fizemos isso logo depois do segundo turno? Porque a gente achava que, primeiro, o Brasil ia sediar a COP em 2019. O presidente eleito em 2018 resolveu rejeitar a COP. Depois ia ser no Chile, não foi para o Chile, porque teve as convulsões sociais no Chile. E a gente acha, e eu continuo achando pessoalmente, mas institucionalmente também, pela Fundação Esquerda, pela coordenação, que uma COP é, nos dá a oportunidade de mostrar as contradições, de botar luz onde está obscuro, onde ainda há atraso, né? E eu dou um exemplo, Caio. Eu estive na Rio 92, que foi realizada no Rio Centro, no Rio de Janeiro, e depois na Rio Mais 20, no Rio Centro. Fiquei hospedado num edifício de apartamento do lado do Rio Centro. E havia um canal com córrego, com esgoto poluído em 2012, 20 anos depois da Eco 92. Uma vergonha que o governo federal, governo estadual e governo municipal não tenham resolvido o problema de saneamento ao redor do Rio Centro. E, lamentavelmente, talvez isso vá acontecer em Belém. Mas quando a gente propôs trazer a COP 30, é para fazer aquilo que a gente chama, às vezes, nas relações pessoais, fazer a DR. O Brasil precisa discutir a relação consigo mesmo, com sua sociedade, para promover justiça, mostrar onde estão as contradições, se indignar com isso aí, reclamar, atuar, exercer o nosso dever lá que está no artigo 225 de proteger o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Porque é muito comum, né? E aconteceu isso durante a pandemia. Todo mundo falava, depois da Covid, nós vamos ter um novo normal. Voltamos ao normal anterior, né? Então, nós precisamos ter essa capacidade de indignação da professora Fátima, professor Caio aí, e de fazer ações, cada um onde puder, na academia, na sua empresa, na sua escola, com colegas do Grêmio Estudantil, o que seja, né? Na associação de bairro, portanto, para nós, independente do resultado formal, da conferência oficial, que pode ter empates, pode não gerar aquilo que a gente quer, a mobilização, eh, eu quero usar a expressão da professora Fátima, o Aue, né? Cúpula dos Povos,
GTA, indígenas, a PIB, nós estamos mobilizando a sociedade civil para sindicatos para discutir a realidade do país. Eu acho isso salutar e coincide com o ano que no momento que é pré-ano eleitoral, é a chance de depois a gente incorporar essas contradições e demandas e jogar na discussão que o Brasil vai ter que fazer em 2026. Então, eu estou olhando com uma certa perseverança e otimismo possíveis resultados pós-COP, se nós tivermos uma energia e uma perseverança de lutar por justiça ambiental e climática, de cumprir com o dever cívico constitucional de proteger o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Então, nesse sentido, eu queria não me desanimar com esses fatos, porque a gente sabe que o governo alguns governos estão mais preocupados com marketing momentâneo do que com mudanças significativas. Isso vale também, às vezes, até para empresas e outros grupos. Então, nesse sentido. Quanto Caio, eu não me lembro, posso depois até olhar a gravação, de ter usado a palavra mínimo. Eu acho que não usei. É, e e eu sempre destaquei no direito à expressão conteúdo essencial dos direitos, né? Quem trabalha com direitos humanos sabe que, especialmente nas decisões em Supremas Cortes, quando está em debate, conflito entre direitos que estão expressos na Constituição, você tenta verificar qual que é o núcleo essencial do direito e verificar de que maneira dirimir, eventualmente, conflitos entre dois direitos que estão em choque, né? Então, qualidade de vida, dignidade da pessoa humana, para mim, são fundamentais, são núcleos essenciais. E nós temos que, de novo, com o princípio da progressividade, que está tanto no Acordo de Paris como no Acordo de Escazú, buscar o máximo no menor tempo possível. Então, eu queria dizer, e muitas vezes eu vejo, inclusive, textos, e não li o artigo do Davi, não acho que seja o caso dele, mas eu vejo gente falando sobre COP30, diferentes setores, setor empresarial, de governo, falam: o Brasil, a NDC é voluntária. Não é voluntária. Ela foi decidida soberanamente no país, mas ela se tornou obrigatória no momento que o Brasil apresentou a NDC na confecção do Acordo de Paris. Segundo a Convenção de Viena de Direitos Tratados, os países têm que participar de boa fé. Quando ele apresenta, cada país apresentou soberanamente, num processo bottoms-up, de baixo para cima, a sua promessa, ele tem que cumprir essa promessa, não só para melhorar a realidade do próprio país, mas do ponto de vista de garantir que do ponto de vista internacional, a gente avance. Vamos ouvir outros comentários e perguntas. Depois, me passe o link via Camila do texto do Davi, que eu conheci, eu gostaria de ler também. A Angela fez um comentário no chat, professor. Ela se deixou à disposição caso alguém queira. Tá. queira Eu estou vendo o fazer. comentário da Ângela, que é analista ambiental em Itaipu, falando de unidades recicláveis em Belém. Eu não conheço isso aí. Eh, Eu sei, eu trabalhei na construção de Itaipu em 1978, mas durante muitos anos, no começo desse século, a Itaipu Binacional tinha um programa muito bom chamado Programa Água Boa, que buscava envolver a participação social, prefeituras, governos estaduais numa gestão da sustentabilidade local, né? Porque a gente sabe que a maioria das hidrelétricas no Brasil, eu saí da engenharia civil, fui para a área do direito exatamente depois de ter trabalhado em Itaipu e ter visto os impactos socioambientais. Então, é muito interessante que a gente conheça as experiências locais de comunidades, de prefeituras, eventualmente até de empresas. Eh, mas já que está se falando, a professora Fátima falou de reciclagem de resíduos, nós temos que também tomar o cuidado. A reciclagem digamos, é, tem os vários R's, quem é do assunto sabe que é reduzir o consumo, né? Reaproveitar, reciclar, né? E antes de reduzir o consumo, até rejeitar produtos que tenham embalagem perigosas ou coisas que sejam descartáveis. Então, na verdade, a reciclabilidade é limitada, né?
se fala muito hoje em reciclagem de plástico, mas as substâncias químicas perigosas em plásticos, nem todos os plásticos são recicláveis, então nós temos que ter a devida cautela, eh, precaução e prevenção também com reciclagem. É importante, sim, mas é importante que as cooperativas de catadores estejam preparadas adequadamente com materiais de proteção individual. Eu trabalhei um tempo, ainda nos anos 70 e comecinho dos anos 80, com esse tema de usinas de compostagem, usinas de reciclagem, e lamentável na época eu vi morte de catadores porque não utilizavam os equipamentos de proteção e entraram em contato com substâncias tóxicas e perigosas. Então, nós temos que tomar o devido cuidado para que isso não vire uma panaceia também. Câmbio. Camila, mais inscritos não? Comentários? A Fátima. Eu vou aproveitar que ninguém falou, eu falo. Nós tivemos uma experiência, eu fiz um trabalho numa cooperativa de reciclagem, e nós tínhamos aqui uns postos que recebiam material. Conversando com o presidente e também durante o trabalho, nós descobrimos que dos 5 caminhões que eles recolhiam dos postos de reciclagem, 3 eram lixo. E aí entra um outro problema, a educação. As pessoas não sabem o que é reciclável, o que é material perigoso, o que é que não é, e aí qualquer coisa qualquer embalagem vazia, ela conclui que é reciclável. Não, o que a senhora colocou é extremamente importante. Quer dizer, não existe uma medida isolada, você tem que pensar de forma integrada as diferentes áreas. Eu visitei uma cidade, na verdade, há 25, quase 30 anos, 29 anos, eu visitei uma cidade nos Estados Unidos, uma ONG que ganhou uma concorrência pública na coleta de lixo municipal, né? Em uma cidade grande, Denver, no Colorado. E por que que ela ganhou? Ela ganhou não da coleta de lixo geral, mas do lixo reciclável. Porque ela fez um grande trabalho Hum, educacional de separação, né? E conseguiu isso. taxas melhores, maior eficiência na separação e, portanto, no reaproveitamento, né? Isso. E foi uma experiência que mostrou o quão importante é esse trabalho pontual de formiguinha. Eles fizeram quadra por quadra do município trabalho de educação ambiental antes de começar a fazer a coleta seletiva. Então, é fundamental fazer isso. Não basta instalar ou botar um aviso no elevador, como a senhora falou, né? Isso, verdade. Mais alguma pergunta, algum comentário? Não? Se não tiver, eu só vou fazer uns comentários finais meus. Pode fazer. É, comentário final, eu ia até pegar uma coisinha que eu tinha aqui, mas não sei onde eu colocar, mas eu vou dizer a frase. Primeiro é o seguinte, eu sei que eu passei muita informação, para quem estiver na COP30, sugiro ler bastante, se interesse num tema, é muito fácil a gente se perder numa COP, porque são centenas de eventos diários. A professora Mônica falou, tem o pavilhão do BNDES, o pavilhão do Brasil, o pavilhão A Cúpula dos Povos, que vai ser na Universidade Federal, tem, sei lá, a região dos eventos indígenas, de sindicatos, tem os eventos paralelos na Zona Azul, na qual precisa de credencial. Então, imagino que serão centenas de encontros diariamente, centenas. Na COP27 no Egito, havia mais de 110 pavilhões, pavilhão do Brasil, pavilhão da FAO, pavilhão do Banco Mundial, assim por diante, dos governos da Amazônia. Em cada pavilhão havia 5, 6 eventos por dia. Então, eram de 500 a 600 eventos por dia, fora as negociações. Então, defina qual é o tema, qual é o objetivo do que você quer fazer na COP, ou os temas ou os objetivos. Fique nisso, que se é acompanhar as negociações, se é dar uma contribuição a partir de uma experiência, de uma solução. Então,
veja quais são os seus objetivos, monte sua agenda, deixe alguma flexibilidade, porque a COP vai ser no Parque das Cidades, a Cúpula dos Povos vai ser na Universidade Federal, há outros espaços, haverá dificuldades de deslocamento, assim por diante. Haverá eventos que você não sabia de antemão e quer participar, então tem que mudar sua agenda. Seja flexível com sua agenda, mas mantenha o foco, né? E persevere. Assim como eu estou envolvido desde 1990 nas negociações do clima, por conta de um postulado ético que eu aprendi com meu pai. Se eu não quero ser vítima, eu não quero ser cúmplice da injustiça ambiental. E para não ser vítima nem cúmplice, eu tenho que agir naquilo que for possível, tiver ao meu alcance. Então, por favor, tomem atitudes, ajam quanto antes, sigam em frente, sigam felizes. Muito obrigado pela oportunidade. Eu queria fazer um breve encerramento aqui, agradecer ao professor Rubens por ter dado essa aula maravilhosa para a gente e ter encerrado com chave de ouro, né? Essa nossa jornada que a gente fez. Há 5 meses que estamos juntos aqui, uma aula por mês. Então, agradeço o professor e agradeço vocês por estarem presentes com a gente até o fim. Fiquei muito feliz que foi um sucesso a nossa imersão. Então, obrigada mesmo. É, Ano que vem, em março, a gente está na verdade, está com inscrições abertas para a turma do Master, e que a gente vê com mais detalhes, né, com mais profundidade, vários desses temas que a gente viu aqui hoje. A professora Fátima, se ela quiser falar um pouquinho, ela é nossa professora do Master, vai estar lá na COP30, né, professora? Então, se quiser falar Assim, algumas palavras nesse finalzinho, pode falar, professora. sim, boa noite a todos. Realmente uma satisfação estar aqui. Eu não sei por quê, eu não sei se meu vídeo está aparecendo, eu não sei por quê, o que que aconteceu aqui. Parabéns, professor Rubens, adorei a sua palestra, aprendi muito e quero lhe encontrar lá, já escrevi no chat. Eu sou professora da Gestão Estratégica de Carbono e Descarbonização. E olha, o Master está muito bom. Venham, quem ainda não fez, tem vários alunos aqui. E eu só tenho a agradecer a todos por toda essa, né, essa imensidão de conhecimento que a gente está compartilhando aqui. E eu concordo com a minha xará Fátima, eu também tenho esse lema que eu também é professora, né? Que a educação é muito importante. E eu falo para os alunos, quando puderem, deem uma palestra, vai na sua escola, na escola dos seus filhos, Isso. falem do que vocês conhecem de meio ambiente, vamos compartilhar conhecimento, porque nós passamos por um funil muito estreito, né? Somos poucos que tivemos condições de estudar e ter esse conhecimento. Então, obrigada, Obrigada. sucesso a todos. Gratidão, professor. Obrigada a todos. Obrigada, Carmen. Eu queria que. Imagina, professora, obrigada, a gente que agradece. Eu queria dar um último aviso sobre o certificado. Então, como a gente combinou lá no início, a gente vai dar o certificado para quem esteve aqui com a gente até o final. Passei manualmente uma lista de presença, então ajuda bastante quem colocar o nome nessa lista de presença, porque é mais fácil para mim poder verificar ali. Se você entrou com o nome completo em todas as sessões, então eu vou conseguir te identificar também. Então, isso também já me ajuda. Se caso, daqui uns 15 dias, se você não recebeu o certificado ainda por e-mail, pode fazer contato comigo por e-mail, verificando o que que aconteceu. Mas a gente vai demorar em torno de uns 15 dias, uma semana, 15 dias, tá? Para emitir o certificado. Falar isso para não deixar vocês ansiosos, né, para receber o certificado amanhã. Mas eu espero que a gente tenha outras oportunidades, outros eventos que vocês estejam conosco também. Qualquer dúvida, pode fazer o contato comigo por e-mail ou por WhatsApp, tá bom? Vou colocar meu e-mail aqui. Filha, a minha filha tá aqui, gente, perdão. Mostra ela. Vem cá, filha, vem. Ó, fala Que oi. linda! Encerrou bem, com chave de ouro. Ó, olha oi. O coraçãozinho subindo para você. Todo mundo aqui acenando, eu não consigo pôr a minha câmera em ação aqui. Ok, muito bom. Muito obrigada, gente.
Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, tchau, tchau, um abraço. Obrigada, tchau. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.